O nosso hoje é mediação como meio de solução de conflitos, né? E o entrevistado vai ser o Dr. Francisco Eloy. Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estou aqui para tentar somar um pouquinho, tentar aprender um pouco com o Sidney aqui. Você é advogado há quanto tempo, Eloy? Como é que começou a sua história? Qual que é a sua bagagem? E nessa questão da mediação, como é que você surgiu? Para o público aí poder entender um pouco e entender um pouco a sua trajetória, a sua história e o que você tem aí de bagagem para poder falar sobre o assunto. Sim, eu procuro empreender desde muito jovem, né? Até que eu me encontrei quando eu fiz o processamento de dados, né? E comecei a lecionar com escolas de informática e fui picado pela tecnologia, que hoje a gente respira tecnologia. E aí o Eloy depois, com essa trajetória de empreendedorismo, teve alguns negócios, dentre eles a autoescola, né? Um pequeno escritório de contabilidade, né? Onde não chega a tua qualidade, né? A tua expertise toda aqui, eu pequenininho, você gigante, percebi que faltava o direito, né? Então a gente buscava dar qualidade para o pequeno empreendedor e quando a gente levava para um escritório de advocacia, perdia um pouco essa qualidade. E até então eu falei, olha, tem um campo aí para eu fazer uma nova trajetória. Logo no início de 2012, eu comecei realmente a focar somente no direito, tá? Então nós estamos falando aí de 8 anos focado somente no direito, né? Com essa bagagem de contabilista de quase 20 anos. Então somando tudo aí, eu falo que é o mais 20, né? Então hoje como empresário, como contabilista e advogado, a gente fala que tem uma experiência de 20 anos, né? O que te levou para a mediação? Por que você foi parar na mediação? O que me levou para a mediação é saber que países, eu gosto do Brasil, adoro o Brasil, mas países um pouco mais desenvolvidos já utilizam isso. Por quê? Você demandar hoje uma questão, e aí vou dizer se é simples ou não, vou deixar para você que está ouvindo a gente julgar. Uma discussão com o vizinho. O vizinho decidiu colocar a cerca, vamos falar de cerca que é um pouco mais fácil de remover, né? Sim. Aconteceu até um caso no escritório. Colocou a cerca 1 metro dentro do seu terreno. Tá. E você hoje, os vizinhos não são mais como antigamente, né? Que as pessoas se visitavam, isso está se tornando raro, infelizmente. E você vai demandar, teve um caso no escritório aqui na cidade de Miracatu, em São Paulo, durou quase 5 anos. Quase 5 anos para resolver se a cerca deveria ou não ficar naquela posição. Sim. Né? Então hoje você tem a possibilidade de fazer o encontro na mediação. Então o que me levou é que as coisas dá para ser resolvidas de um modo mais célere. E uma pergunta que muita gente quer saber tem validade jurídica? Se o que eu definir numa mediação e arbitragem eu consigo definir isso como ponto pacífico ou ainda cabe recursos jurídicos para esse tipo de demanda? Então hoje a gente entende, não tem como falar disso sem falar um pouco da técnica, né? Como é que funciona. Tá. Então antigamente, e aí eu digo antes da chegada aí do novo Código de Processo Civil e até algumas modificações que foram feitas no Código Civil, então assim, se a gente falar de momento, o Código de Processo Civil é de 1973, olha quanto tempo. Né? 2015 que foi feito uma nova reformulação. E o que aconteceu? O processo, você dava entrada, discutia o que a gente fala que é ação de conhecimento, então será que o Sidney tem razão ou não? Então isso ficava ali sendo discutido, saiu uma sentença, você obrigatoriamente teria que abrir um novo processo se você quisesse receber. Sim. Né? Hoje a gente fala do sincretismo processual, o que é isso? Vira uma nova fase, então em vez de ser um novo processo, é uma nova fase. Tá? Então as pessoas sempre, essa pergunta é uma pergunta importante, né? Porque o pessoal não quer discutir e rediscutir, né? Quer fazer para fechar, Exato. Passar a regra. Exatamente. Então assim, o que acontece? Quando você demanda um processo judicial e você tem uma sentença, eu comento com o meu cliente, você passa a ter um novo papel, mas ainda você não recebeu, porque você tem que ir na fase de execução, tá? Que a gente chama de cumprimento de sentença. Então vamos supor, você demanda contra mim, eu bati no teu carro, uma coisa simples que acontece no dia a dia,
eu bato no teu carro eu sei que é muito caro, é mais de 500 mil reais o carro que você anda por aí. Aqui a gente não perde uma bênção. Então já imaginou, eu faço uma perda total no teu carro, então você decide ingressar contra mim para que eu repare esse dano, tá? E aí você consegue provar que realmente eu fui culpado, foi uma colisão traseira, não mantive a distância, não cumpriu o que demanda o Código de Trânsito Brasileiro, e o juiz decidiu que o Sidney passou a ter aquele direito. Até então para você não resolveu nada, Sim. Porque você não teve o dinheiro, né? E aí de novo você vai ver se o Eloy tem bens ou não. Então muitas vezes a pessoa tem uma ação de grande valor, ela acaba dilapidando todo o patrimônio. Então você ganha, o que eu costumo falar para o meu cliente no modo singelo, você ganha um pirulito, né? Porque você ganha, mas não leva, porque eu não tenho como te pagar. Então, sobre a validade ou não jurídica da coisa, as partes são os senhores, eu falo, da mediação. Por quê? Ela não é obrigatória. Então, um exemplo. O Sidney, vamos falar desse mesmo assunto como se fosse na mediação. Então, no fórum, você teria que constituir um advogado, porque o valor não dava para você fazer pelo juizado especial. Tá. Então, você precisava de um advogado para cuidar disso para você. Então, você não recebeu nada e já começa a pôr mais valores de honorários para o advogado. Então, quer dizer, você já estava com uma perda e a sua perda vai aumentando. Sim. Com a expectativa de receber, né? E o dinheiro, com o tempo, ele precisa ser remunerado, então você está perdendo dinheiro. Então essa questão de quando você leva isso para mediação, procurou uma mediação privada, eles vão fazer um convite para outra parte, ok? Esse convite, ele não é facultativo, é um convite. A pessoa vai se quer. Exatamente, não é uma intimação, é um convite, tá? Nesse primeiro contato, jamais é falado, olha, nós estamos discutindo aqui porque o Sidney falou que ele tem razão e nós entendemos que ele tem razão. Não. É a versão do Sidney, né? Então a gente convida a pessoa. Quando a pessoa aceitando o convite, ela vai até o local da mediação, que pode ir ou não. Se a pessoa, eu não quero estar no mesmo ambiente que ele, porque eu estou muito chateado e não quero estar presente, dá para fazer isso de modo virtual. Que é normal, né? Normal, tá? Então assim, eu não posso, não, você precisa vir, porque aí eu tô já gerando uma outra dor na pessoa. Sim. Então o que a gente faz é tentar impulsionar uma negociação, tá? Então, o exemplo, você está discutindo 40 mil reais. Tá. Então você acredita que você tem direito a 40 mil reais. A parte que você está discutindo, acha que você tem direito só a 20 mil reais. Opa! Então ela já reconheceu que você tem direito a 20. Então você está discutindo só 20 mil reais, não mais os 40. Então, voltando, você queria os 40 mil e a pessoa desejava te pagar 20 mil. Tá. E aí, como é que funciona? A gente pode discutir isso num encontro só, ou pode discutir em 3 encontros, 2 encontros. Tá. Geralmente são 3 horas que a gente disponibiliza para as pessoas discutirem. Pode ser contínuo ou não, pode ter intervalo, não pode. Então vocês chegaram num acordo e disseram, olha, tá bom, nem para mim nem para você. Bem, a gente brinca do português de padaria, né? Vamos achar no meio o prejuízo. Então você queria 20 a mais, eu queria te pagar 20 a menos, então 10 a mais. Então eu ganhei 10, você ganhou 10. Dividimos o prejuízo. Vocês assinam um documento. Esse documento, ele é sigiloso, tá? Então, por exemplo, ele não vai ser colado na parede, você não vai sair ali falando para os teus amigos que você, olha, eu ganhei mais 10, eu quero pagar, ou essa questão. Da validade jurídica, você pode levar ele à homologação do juiz ou não, tá? Aí eu pergunto para você, vai depender da parte. Então a validade jurídica, você passa a ter um título extrajudicial, que você pode executar. Vira um contrato de locação, que você pode executar direto, entendeu? Sim. Então assim, no lançamento da nossa mediação, foi o juiz Rafael Rauch, que ele é da primeira vara de Taboão da Serra. Então ele é um juiz jovem, eu não estou aqui falando mal do juiz antigo, não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo, ele entende que a mediação é o caminho. E ele comenta que mesmo em questão de discussão de pensão alimentícia, ele vai para o acordo, porque é um dos meios que a pessoa pode ser presa. Não, eu também queria deixar bem claro que eu acredito muito na mediação, né? Eu acredito que fugir dos tribunais é bom para todo mundo, porque
fora, não desmerecendo, né, a questão do jurídico, do advogado, da profissão, hoje também a parte de contabilidade tem um monte de coisa que não precisa de contador, né? A pessoa já, o sistema, aliás, está voltando para cada dia a gente ser mais consultivo do que a pessoa ter que contratar. Toda essa ampliação, sistema, isso está voltando para cá. Mas é, de fato, sentar na mesa e resolver isso de uma forma mais rápida, sem ter que aguardar a audiência, porque quem passa por algumas demandas judiciais sabe, além do desgaste em si da ação, tem um desgaste emocional. Porque quando você vai para briga, digamos assim, para um confronto judicial, houve já um desgaste emocional. Se houver uma relação de sociedade, uma relação de marido e mulher, até hoje em dia você vê pai processando filho, filho processando pai. Sim. Enfim, se você faz uma composição, é muito melhor. A grande questão é o seguinte, é o que fica a gente perguntando. Eu fiz um acordo na mesa com um colaborador, tá? Sim. Esse acordo feito e assinado aqui, ele pode ser instrumento de uma briga e ser anulado ou não? O que foi decidido ali, então, por exemplo, eu vou falar da nossa mediação. A gente necessariamente, obrigatoriamente, faz com que as partes sejam representadas por advogado. Então, na mediação, o mediador ele não vai falar de direito, ele vai falar de técnicas de negociação para que as pessoas formalizem um acordo, né? Sim. E que saia dali de uma discussão e cada um precisa ceder um pouquinho, tá? Sim. Então, a gente não discute. Então, o interessante é que a parte vá acompanhada de advogado. Você falou, tem um monte, sim, né? Então, você precisa ter um advogado de confiança. Hoje, um contrato mal feito te gera uma fortuna, né? Nós falamos sobre isso com o Dr. Paulo aí no último... Exatamente, eu ia até citar que o Dr. Paulo, em questão contratualista, é de você fazer um bom contrato. Então, assim, o que a gente precisa saber? Se você me deve alguma coisa ou não, se eu tenho um crédito com você ou não, e a gente formaliza um documento, eu reconheço aquela dívida e te pago, acabou a discussão. Sim. Né? Então, acabou a discussão. Falando em questão do empregado, então com a mudança que teve aí de mais de 101 artigos na CLT, que é uma consolidação de várias leis, né? Tinha leis de 1943, tinha lei de 60, 65, tudo e tal. Então trouxe um pouco mais de liberdade para os direitos que teoricamente eram indisponíveis. Então o funcionário ele não podia, olha, eu quero trabalhar aqui consigo, você pode até reduzir alguns direitos meus, mas eu quero trabalhar. Então isso não era possível. Então hoje houve essa questão de que o funcionário pudesse fazer alguns acordos, né, fora do fórum, tá, porque era comum, né, que as empresas, vai lá, procura sua justiça, só acerta na justiça. Isso para o trabalhador é muito ruim, que ele fica, tempo aí. Então as pessoas me perguntam, Eloy, por que a mediação e não por que uma demanda judicial? Eu pergunto para você, você sabe por que demora o processo judicial? Qual que é a sua visão? Minha visão é que tem pouca gente para julgar e muita demanda. Exatamente. Então, a maioria dos casos demora por quê? Porque você precisa fazer uma audiência com o juiz em alguns casos. O juiz ele não está convencido nem que você tem ou que você não tem o direito. O direito é seu ou da outra parte. Então, ele quer conversar, ele quer ouvir uma testemunha, tudo. Ele tem uma agenda, igual a sua. Eu sei que a sua é concorridíssima, né? Imagina a do juiz, né? Vamos usar... Eu falo muito de Taboão da Serra, uma cidade que eu estou lá há mais de 30 anos, e é uma cidade que houve um boom imobiliário muito grande. Então você saiu de 70 mil habitantes para quase 300 mil habitantes. O que aconteceu com o fórum? É o mesmo, no mesmo lugar, mesma quantidade de varas, então ou é feito alguma coisa, automaticamente vai. E uma coisa que a gente precisa falar no fórum é o seguinte, a questão da prioridade. Então algumas pessoas portadoras de algumas doenças graves, elas passam na frente dos outros processos. Pessoas idosas também passam na frente de outros processos. Casos de cremação. Então, assim, é como se você tivesse aquela experiência, que eu não estou julgando se deve ou não ter a prioridade. Não é isso que eu estou comentando. Não, eu estou dizendo que você está na fila do banco, é sua vez, e vai chegar um senhor que ele tem a prioridade e você vai ficando. Então, no fórum acontece a mesma coisa. Então, talvez ia ser a sua oportunidade de falar com o juiz, e devido a um processo ser prioritário, ele vai ocupar ali. Entendi. E não tem nada errado. É questão da demanda mesmo. Então, deixa eu ver se eu entendi. O que você está me dizendo é o seguinte,
Óbvio que o fórum é uma questão que a gente deve deixar em segundo ponto em relação à arbitragem, né? Esse acordo que se faz. E a grande questão é o seguinte, que você vai sair com um termo assinado e isso pode demandar... A pessoa pode não cumprir, né? Entendi. Ela pode não cumprir. Como se ela assina alguma coisa na frente do juiz, eu tô cansado de pessoas assinar na frente do juiz e também não cumprir. Entendi. Porque ela não pode cumprir de várias formas, né? Ela não pode cumprir porque ela ficou desempregada e o que ela combinou contigo ela não consegue honrar. Se ela não cumprir o que ela acordou com o juiz, ela vai sofrer sanções um pouco mais severas ou não? Mesma coisa, porque você tem um título judicial que você pode executar e você tem um título extrajudicial que também você pode executar. Tá. O que eu digo é o seguinte, se a pessoa não tiver condição de te pagar, não vai te pagar você no fórum ou na mediação, entendeu? Com certeza. A única coisa é que você está dando a oportunidade para ela, para que ela faça o seu juízo de valor. Isso até para o jovem advogado, a pessoa que está iniciando, ela consegue ter um êxito mais rápido, né? Sim. Porque por vezes o advogado que está começando, ele não tem cliente e o cliente não tem dinheiro para pagar. Então é uma forma, vamos ali na mediação tentar conseguir o senhor receber e o senhor vai ter êxito, então o senhor vai participar comigo. Sim. Então eu gostaria de ter tido essa oportunidade quando eu comecei. Porque aí, então assim, o advogado tem que tomar cuidado, gente, se tiver algum advogado assistindo, porque se o cliente descobrir que ele tem essa possibilidade e o advogado não comentou com ele pode trocar de advogado. Sim. Ele fala, pô, o advogado não está muito preocupado em resolver meu problema. Sim. Então as pessoas devem realmente passar para o cliente, olha, tem essa possibilidade, como é que funciona. A mediação é privada? Quais são os custos? Isso. Dinheiro, é sempre bom comentar de dinheiro. O custo hoje da mediação, eu vou te falar uma discussão até 100 mil reais, por exemplo, tudo a título de exemplo, você gastaria cerca de 300 reais, já incluso o mediador. Então é muito barato pelo que você resolve. 300 reais por mediação? Isso. Então, por exemplo... Por reunião? Isso. A reunião ela pode durar até 3 horas, sendo contínua ou não, tá? Então, por exemplo, você com 300 reais... E se eu sou a outra parte, eu posso dividir. É muito comum as pessoas dividirem o custo. Tá. Então o custo fica baixo. A gente sabe que tem vários escritórios de mediação, Sim. né? Em relação, tem diferença de valor de um para o outro? Tem. O que muda bastante é a arbitragem, que a gente vai chegar um pouco mais à frente, muda bastante. Então assim, eu pergunto para você está discutindo 100 mil reais com alguém, você fazia um investimento de 300 reais para tentar resolver? Poxa, claro. Então é isso que a pessoa precisa levar em conta. Eu concordo que você vai fazer também o seu investimento de tempo. Isso que você está fazendo, talvez o juiz te obrigue você a participar daqui 4 anos, daqui 5 anos. Então a gente tem muitos mediadores credenciados. Então assim, não é questão de agenda que vai ter problema, tá? Então, Quer dizer que todo um processo de mediação custa 300 reais por reunião? Tudo é o que eu... Aí você não resolveu. Você saiu chateado, não saiu? É. Eu te dou 50% de desconto porque você não resolveu. Caramba. Então eu quero que você resolva. Você resolvendo, eu ganho 100%. Você não resolveu, eu te cobro só 50%. Então assim, não é simplesmente eu ganhar meu dinheiro e o seu problema que você leve consigo. Não. É participar contigo. De realmente buscar a solução. Então vai estar todo mundo envolvido, porque a gente está falando de dinheiro. Dinheiro todo mundo gosta, né? Agora vamos falar de dinheiro e solução. E eu estou falando... A gente está falando muito de dinheiro, mas tem questão de obrigações, né? Que você queria que a pessoa cumprisse contigo, a pessoa não cumpre. E às vezes nessas questões judiciais tem muito ego, viu? Tem muita gente que se apega no ego, sai até do ponto de vista da questão do foco do problema e começa a virar uma questão pessoal, né? Então, qual a diferença da mediação e arbitragem? Elas caminham juntas? Então, são diferentes, tá? Então, quando você fala qual a diferença, realmente são diferentes. Então, você está acostumado com a palavra árbitro, né? A gente fala juiz de futebol, né? Tá. Então, o que é o árbitro de futebol? A gente entende que é uma pessoa que tem todos os conhecimentos necessários para julgar se foi falta, se não foi, se foi uma jogada branda ou não, qual cartão que ele deve aplicar, ou se realmente só vai conversar. Na arbitragem é a mesma coisa, tá? Os valores são mais vultuosos. Então as partes elegem um árbitro.
Isso é muito comum em alguns contratos hoje. A pessoa já põe lá, às vezes já denomina até qual câmara que vai participar, tá? Que vai julgar. Então você está trocando toda aquela confusão sua para uma pessoa que ela tem conhecimentos técnicos comprovados. Então, por exemplo, você vai discutir uma sociedade. Então vai ser um árbitro que ele tem pós-graduação, que ele tem mestrado na questão societária e ele vai julgar. Toda Câmara tem um árbitro? Não. Só para entender. Então, assim, a mediação é o que eu atuo. Então, lá nós não temos árbitro. Lá nós estamos com a bandeirinha branca e falamos, vem para cá que a gente é da paz, vamos fazer uma composição amigável. Todo escritório tem mediação? Todo escritório jurídico tem mediação? Tem necessidade de escritório jurídico? Não tem necessidade? Como é que funciona isso? Então, hoje... Só um parênteses. Sim. Então, assim, hoje, muitas vezes a pessoa pode fazer muitas vezes uma mediação sem ir na mediação em si. Então, por exemplo, você é advogado, eu sou advogado, nós temos 2 clientes, passa a mão no telefone e diz, ei, estou com um cliente assim, pô, vamos fazer um acordo? Esse acordo ele tem a mesma validade da mediação. Sim, tá? A mediação é para que a pessoa se organize, porque quando você leva as partes sem ter uma pessoa mediando, as pessoas falam juntos, um aponta o dedo para o outro, e lá a gente tenta dividir o tempo. Olha, o senhor vai falar 10 minutos? Fale o que o senhor achar necessário. Procure não entrar em termos chulos, alguma coisa que possa atirar a moral, né? Invadir. Coloca um vidro de 10 milímetros no meio, né? Isso, bala, né? Então, assim, a questão, só para voltar no que você me perguntou, então, assim, a Câmara que vai ter o árbitro é você e eu que estamos discutindo uma situação. Vamos dar a oportunidade do árbitro, que é muito semelhante ao juiz. Tá. Ele vai julgar com o que tem lá e nós vamos aceitar porque nós elegemos o árbitro. A mediação, a diferença. Tá ficando claro? Tá claro. A mediação, você tem o poder de aceitar ou não. Quando você dá o poder ao árbitro, você terceirizou. Por exemplo... Mas eu não posso, tipo assim, o árbitro definir, eu falar, não concordo com você não. Exatamente, que eu te falar. Por exemplo, quando eu volto a dizer pro futebol, e o futebol não estou falando que é masculino ou feminino, mas é um esporte fácil do que as pessoas entenderem. Quando o jogador vai discutir com o árbitro, falando que ele discorda, o que acontece com ele? Geralmente ele é penalizado novamente. Né? Exatamente. Então, essa é a diferença. A mediação, você só vai fazer e assinar se você concordar com aqueles termos. E você não vai na mediação armado e com seu escudo, eu vou querer tudo. Então você vai por fora. Porque mesmo que você queira tudo, talvez você não encontre tudo. Lá você vai desarmado, você vai deixar teu escudo, vai deixar tua espada e você vai ouvir. E a gente dá essa oportunidade, que pode ser em 3 encontros de 1 hora, para que você volte para casa, reflita com a tua esposa, tenha ali, que você tem influência e sabe o que é teu bem, para ver se você está fazendo uma coisa boa ou ruim. Sim. Entendeu? E o árbitro não. Então ficou clara a diferença? O árbitro você dá a condição para ele julgar. É como se fosse um juiz privado. E a mediação, o mediador está lá, olha, veja bem, que tal ver nessa ótica aqui ou nessa... Olha, vamos fazer uma empatia aqui, vamos virar a cadeira. Quais os tipos de assuntos podem ser abordados nessa questão e quais não podem ser levados à mediação? Então, eu queria fazer um parênteses de comentar a questão do quais que são os princípios da mediação. Pelo que você me falou, tudo que for questão de demanda, eu concordo, eu não concordo, tudo que for demandado pode ser levado. Pode ser levado. O que não vai? O que for ilegal. Por exemplo, você não pode vender um órgão para mim. Então você vai falar, estou vendendo um fígado aqui pro Eloy, tal. Então assim, o que não for defeso, que a gente fala proibido, você pode discutir lá. E você está indo, quando você sair da tua casa para ir à mediação, é como se tivesse ido uma audiência de conciliação. Então você está indo para ouvir. Se você não quiser falar nada, vai ser respeitado o seu silêncio. Se você quiser pensar tudo e tal. E aí o que fica ali, então a gente fala dos princípios, né? A igualdade de parte, então você, aquele que eu comentei, você vai ter a imparcialidade, então você vai ser imparcial. Você vai ser informal, vai ser feito à vontade das partes. Para ver se eu não estou esquecendo de nada aqui. A busca do bom senso é confidencial, como eu te falei, é boa fé. Ah, eu vou fazer aqui, mas eu não vou cumprir, é só para ganhar tempo. Será que você está ganhando ou você está perdendo a oportunidade? Né? Então, por exemplo, eu quero que você pague uma prestação de R$400 por mês, mas você só pode pagar 350. Não é melhor aceitar de 350 do que não receber
Nada. Sim. Então é isso que a pessoa precisa levar na consideração. Mas jamais ela vai ser obrigada. E existem casos que a gente sai da sala, né? Então você fala, Eloy, uma coisa que ficou de eu comentar contigo. E a rejeição? Nem todo mundo topa, né? Então a gente tem uma rejeição média de 20%. Eu acho que é uma rejeição pequena. Acordo feito na mediação, no âmbito da rescisão trabalhista, pode ensejar a liberação do FGTS e seguro-desemprego? Boa pergunta. Então, essa questão do FGTS seguro-desemprego, você tem duas oportunidades, né? Quando você faz a rescisão e a contabilidade faz a chave, que é a chave que libera, e com isso apresenta as guias, né? Nesse caso, o interessante era fazer a homologação no judiciário. Tá. Então, isso é muito mais rápido, tá? Então, respondendo ao colega Paulo aí, o que acontece? Então, ao invés de você ficar brigando, levar por fora, aguardar uma audiência de conciliação, você já faz a mediação e você pode homologar solicitando para o juiz apenas isso. Coisa importante que tem que tomar cuidado com a nova legislação trabalhista é o seguinte: se você está abrindo mão, sabe aquela meio a meio? Sei. Que você abriu mão, aí você não pode, nem na mediação, nem no judiciário, sacar o seguro-desemprego. Sim. Então, quando você topa da multa de 20% em vez dos 40%, entendeu? Tá. É possível fazer a mediação online? Quais os benefícios? Sim. Benefício é aquilo que eu te falei. Você, de repente, fica chateado comigo, espero que isso nunca aconteça, né? Mas você não quer mais me ver, né? Não quero mais ver o Eloy, mas você quer o dinheiro que eu tô te devendo. Uma coisa é você não querer me ver, outra coisa é não querer o dinheiro. São coisas bem distintas, né? E você não quer participar de uma sala comigo. Então é feito via internet, tá? Então você pode estar em qualquer lugar do mundo e discutindo uma questão ali. Depois as coisas vão ser assinadas, né? Translados dos documentos, tudo. E aí começa a valer aquilo que foi combinado. Bom, gente, então nós ficamos por aqui, tá? Agradecer aí a presença de todos. Tivemos